Temos aqui uma representação do encontro de duas retas, e aqui vem a primeira observação importantíssima, tá? Quando a gente tem uma questão lá da geometria analítica que fala de interseção das retas, interseção de uma circunferência com uma reta, a gente sempre pode fazer uma associação com sistemas. Por quê? Quando a gente resolve um sistema, a gente está procurando um valor, aqui no caso de x e y, que satisfaça as duas equações simultaneamente. E isso quer dizer justamente um ponto de encontro, porque esse ponto, né, esse no caso aqui, o 1 e o 5, ele tem que estar nas duas retas simultaneamente. Então, já fica a dica, falou em retas interceptando, dá para a gente pensar em sistemas. Com circunferência também, só a gente não costuma fazer um sistema bonitinho, a gente já mete a substituição ali, coloca uma equação dentro da outra e manda bala. Bom, então aqui esses sistemas que estão nas alternativas estão justamente representando isso, representando o que seria esse encontro, a gente buscar um ponto de encontro das duas retas. Bom, posso fazer essa questão indo pelas alternativas? Super posso, tá? Eu poderia analisar dentre as alternativas quais que poderiam representar essas retas que eu tenho aqui. Mas nem sempre a gente vai ter questões onde tem as alternativas às equações. Poderia que as alternativas fossem um outro ponto da reta R, e aí não seria uma coisa que a gente conseguiria ver a própria equação. Sei lá, poderia ser uma variação aqui. Então, eu vou ir sem pensar nas alternativas, ok? Então, se eu tenho que fazer a equação da reta R e a equação da reta S, quer dizer que eu tenho duas coisas a buscar. Ou eu vou buscar um coeficiente angular e um ponto, ou eu posso ir buscando dois pontos, né? Então, tem essas duas análises possíveis. Eu vou ir pelo coeficiente angular aqui e mais um ponto. Então, por exemplo, aqui na reta S. Na reta S, a gente tem que ela está passando pelo ponto 0 e 6 e pelo ponto 6 e 0. Então, ela está passando pelo 0 e 6 e 6 e 0. Então, o coeficiente angular dessa reta, que é o que a gente vai ter quando ela for nessa forma reduzida, né? Então, do tipo AX mais B, esse coeficiente angular, ele é dado pela variação dos y dividida pela variação dos x. Ou seja, ele vai ser, tanto faz qual ponto que eu vou botar na frente, vou fazer aqui o 6 menos 0 sobre 0 menos 6. E eu vou ficar com 6 sobre menos 6, que vai dar menos 1. O que faz sentido, né? Porque a gente está vendo que essa reta tem a variação de uma unidade no y e uma unidade no x, mas ela é decrescente, então, realmente, esse coeficiente angular tinha que ser 1 e negativo. Ok, então quer dizer que essa reta agora, ela já não é num formato y igual a ax mais b. Ela vai ser num formato do tipo y igual a menos x mais b. Uai, eu já descobri. E agora eu posso colocar qualquer um desses dois pontos que eu tinha aqui no início, ou ainda um terceiro ponto, porque aqui eu estou vendo que ela passa pelo ponto 1 e 5, substituir esse ponto na equação que eu tenho aqui e ver o que vai acontecer no B. Então, se eu coloco o 1 aqui no x, eu vou ficar com 1 e 5 no y, e aí eu vou chegar que ela vai ser nesse formato aqui, então 5 mais 1 é igual a b, então b é igual a 6. Lembrando que eu também poderia fazer isso aqui direto, observando que ela corta no 6. E se ela corta no 6, quer dizer, então, que na sua forma reduzida, que é essa daqui, né, com y isolado, quer dizer que tem que ter o 6 como termo independente. Então, poderia ter feito isso de uma maneira mais direta, mas aqui eu quis fazer ela um pouco mais explicadinho. Então, quer dizer que a nossa equação da reta S vai ser do tipo y igual a menos x mais 6, que nos formatos que estão aqui nas alternativas, está aparecendo com y e x do mesmo lado. Então, vou passar o x para lá e vou ficar com x mais y igual a 6. Então, já cheguei na equação da reta S. Isso aqui já me faz eliminar várias, então não pode ser A, não pode ser B, não pode ser E, vão ficar entre a C e a D. Poderia fazer o mesmo raciocínio para chegar lá na reta R, ok? Então, lá na reta R, a gente também buscaria outros dois pontos, não precisa ser outros, na verdade, pode ser um em comum. Por exemplo, aqui, posso pegar o ponto 1 e 5, e aqui o ponto 0 e 4. 0, 4 e 1 e 5, e eu faria a mesma coisa, calcularia quanto é que é o coeficiente angular, que é a variação dos y pela variação do x, e aí veria também que ela está cortando no 4. Mas como eu estou vendo direto que ela corta aqui no 4, eu vou dar uma observada na equação que eu tenho agora nas alternativas. Então, nessa daqui, que poderia ser a reta R, a gente, olhando a forma reduzida dela, vai ser y igual a x mais 4. Corta no 4, então beleza, pode ser, é crescente e corta no 4. Já na letra D, se eu for olhar essa equação, que é a que poderia ser da reta R,
Se eu olho ela na forma reduzida, eu vou ficar com 2y igual a x mais 3, ou seja, esse 2 vai passar dividindo todo mundo do outro lado, e eu vou chegar que ela corta no 3 meios, e não tem como isso acontecer. Então, não pode ser a letra D, e a gente fica como resposta a letra C. Tá? Então, aqui eu acabei fazendo um híbrido, eu fiz toda a equação bonitinha da reta S, só para me lembrar como é que faz, e aí na reta R eu fui olhando as alternativas. Também tem outra estratégia da gente calcular isso, né, utilizando somente 2 pontos sem fazer o coeficiente angular, que é uma utilização de determinantes. A gente monta lá um determinante com os pontos 0, 4, y, 5. Eu já faço ele na forma simplificada, que é desse jeito aqui, que na verdade nem é propriamente um determinante completo, né? E a gente faz a multiplicação, troca o sinal e iguala isso a 0. Não vou falar muito disso, que às vezes não é uma forma que as pessoas costumam ver, e acho que não vale a pena a gente decorar uma outra só para isso. E aqui também a gente poderia pensar isso da variação que eu falei antes, de ver, então, se tem uma variação de y e x que é igual, então quer dizer que o ângulo que está formando teria que ser alguém da família do 45, e como ela é decrescente, seria a família do 45, só que agora pensando aqui no segundo quadrante, né? Então, também poderia chegar no coeficiente angular da reta S dessa forma.